A paz do Senhor para todos, trazer uma palavra para nossa edificação neste momento. Abrindo nossa Bíblia, no livro de Isaías 54, versículo 17, para nossa meditação neste momento, que diz assim a palavra do Senhor. Isaías 54, versículo 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Pronto, até aqui para a nossa meditação neste momento. Mas eu quero deixar somente essa parte, que diz assim: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Até aqui para a nossa meditação neste momento, que a palavra de Deus fala para nós neste momento. Quando nós vemos na palavra de Deus, quando Isaías 54, versículo 17 diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então nós vemos na passagem da Bíblia Sagrada que fala sobre Eliseu e os filhos do profeta. Os filhos do profeta chegaram onde estava Eliseu e disse a Eliseu que nós podemos ir ao Rio Jordão, cortar madeira para ampliar a tenda, para que possa crescer este lugar. Então Eliseu disse: vamos, iremos. E a Bíblia diz que Eliseu e os filhos do profeta foram ao Rio Jordão buscar madeira para crescer a tenda, ampliar. E nós vemos aqui que um líder, junto com sua liderança, e foram pegar lenha para crescer ali a tenda. E nós vemos na palavra de Deus que um dos filhos do profeta não tinha um machado. Então chegou para Eliseu e disse assim: Eliseu não tem machado. Então Eliseu pede machado emprestado. Mas não fica de fora dessa obra. A obra de Deus, você não pode ficar de fora. Você tem que estar dentro da obra. Muitas pessoas que estão entregando os pontos, guardando a sua ferramenta. Mas eu quero dizer, a ferramenta que Deus lhe deu é para você usar, não é para guardar a ferramenta que você tem. Deus que tem a sua ferramenta, que é o dom da palavra. Outros têm o dom de louvar, outro tem o dom de ensinar, outro tem vários dons, o dom de cura, o dom de pacentar as ovelhas. Você é um instrumento nas mãos do Senhor, mas cada um tem a sua ferramenta. Eu quero dizer que a sua ferramenta que Deus lhe deu, ela é emprestada, mas não é para guardar. A ferramenta é para usar. Então usa o dom que Deus lhe deu. Então que você possa, através do dom que Deus lhe deu, você ganhar alma, crescer o reino de Deus, ganhar alma para o reino de Deus, a obra crescer. Então você é um instrumento nas mãos de Deus. Então quando aqui os filhos do profeta, ele vai para o rio e começa a cortar ali o madeiro, aquele que tinha um machado emprestado, a Bíblia diz que o machado, quando bateu na madeira, o machado caiu dentro do rio. E quando caiu dentro do rio, o filho do profeta gritou: ah, meu Senhor, era emprestado. Por quê? Porque toda obra há preocupação. A obra de Deus, às vezes, um se preocupa com o crescimento da obra, outro se preocupa quando é principalmente período do aniversário, outro se preocupa para a obra crescer, ganhar alma para o seu reino. Mas toda a obra de Deus tem preocupação. Então, quando ele perdeu o machado, ele se preocupou que o machado era emprestado. Então, meu Senhor, o machado é emprestado. Mas eu quero dizer, tire a preocupação. Deixa Deus agir na tua e na minha vida. Deus, ele sabe como trabalhar. A Bíblia diz que quando Eliseu ouviu o grito do filho do profeta, então ele disse assim: onde foi que caiu? Então ele disse: vem e vê. E mostrou o lugar onde tinha caído o machado. Quando chegou lá, ele mandou cortar um pau e colocar no rio. Quando colocou no rio, o machado flutuou e veio para a mão do profeta. E ele devolveu ao filho do profeta. Então ali nos mostra, primeiro lugar, machado é ferro, e ferro não flutua. Mas quando Deus quer, até machado, ele faz o impossível acontecer, machado flutuar.
Assim está escrito na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. Então nada para Deus é impossível. Então o impossível aos nossos olhos, machado era impossível flutuar, mas Deus inverteu o quadro, fez machado flutuar. Então Deus, ele pode mudar a situação. Não te preocupe, a obra de Deus, quando Deus toma a frente, Deus resolve os problemas. Então ali o filho do profeta recebeu o machado de volta. Sabe o que é isso? Deus vai dar de volta aquilo que você tem. O direito é seu, Deus vai te dar de volta. Então o machado era emprestado e Deus deu de volta para o filho do profeta. Mas a Bíblia nos mostra que ali o machado se chama uma ferramenta. Então a ferramenta que Deus te deu, que você possa usar. Isaías 54, 17: toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Então entra aqui nessa mensagem falando sobre ferramenta. Machado é ferramenta e foi emprestado. Então a ferramenta que Deus te deu é emprestado para que você possa usar na obra de Deus, no reino de Deus, e a obra de Deus prosperar. Nós vemos também na palavra de Deus que havia lá em Israel um gigante chamado Golias, que desafiava o povo de Deus. E esse gigante toda vez ia lá e ia afrontando o povo de Deus, perguntando: tem alguém que venha para lutar comigo? Mas a Bíblia diz que Davi, quando ele ouviu falar isso, ele disse assim: quem é esse filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? Então Davi determinou ir lutar com o gigante. Mas para lutar com o gigante, Davi, sabe o que ele fez? Desceu ao ribeiro. Desceu ao ribeiro, para nós, significa descer em oração, buscar Deus em oração. Então Davi, ele estava, a sua ferramenta é oração. Como é que você quer vencer o gigante da tua vida sem oração? Então Davi orou, buscou a Deus em oração. Esta é a ferramenta que Davi ele tinha. Em primeiro lugar, a oração. Em segundo lugar, a sua ferramenta, a fé. Porque a sua fé gerou confiança em Deus para lutar com Golias. Então essa é a ferramenta que Davi tinha. Terceira ferramenta que Davi tinha, a funda. Quando ele desceu o ribeiro, Davi pegou 5 pedras. Essas 5 pedras, só usou uma pedra para derrubar o gigante. E nós vemos aqui que Davi tinha a sua ferramenta, mas também o gigante também tinha a sua ferramenta. É o que nós entendemos na palavra de Deus, que o nosso inimigo também eles têm a sua ferramenta para querer nos atacar. E a Bíblia diz que Golias, a ferramenta que ele tinha era espada, escudo e lança. Mas Golias usava uma ferramenta poderosa, que era o poder da palavra. Então Golias, ele usava o poder da palavra, dizendo assim: tem alguém aí que queira lutar comigo? Então todos temiam a Golias. Por quê? Porque olhava para o tamanho de Golias, a armadura de Golias, a sua lança, o seu escudo, a sua espada, e sabia que Golias era homem preparado de guerra. Então todos ali temiam Golias. Então o que é isso? Uma ferramenta poderosa, que é o poder da palavra. Mas a Bíblia diz que a gente também tem o poder da palavra, que é a ferramenta que nós temos, que é a palavra de Deus. Sabe o que é que a palavra de Deus nos diz? No momento desse, quando vem a palavra do nosso inimigo, qual é a palavra do inimigo que ele usa para nós? Dizendo assim, o poder da palavra: você não vai conseguir. Tem quantas pessoas que já parou de sonhar, parou de orar e desistiu de tudo? Por quê? Porque ouviu palavra contrária, dizendo que não vai conseguir. Esse é o poder da palavra, ferramenta poderosa que o inimigo ele usa para dizer que você não vai conseguir. Qual é a outra ferramenta que ele usa, que é a palavra? É dizer que não vai dar certo. Ou então vai dizer: desiste. Então, essa ferramenta que ele usa, o poder da palavra.
voz ao contrário, que diz assim: você não vai conseguir, não vai dar certo, e desista. Mas nós temos a ferramenta que é a palavra de Deus, e na palavra de Deus, sabe o que é que diz? Não temas. Essa é a ferramenta poderosa. Jesus usou essa ferramenta poderosa, o poder da palavra. Jesus usou: não temas. A palavra de Jesus dizia: você vai conseguir, não temas, crê somente. Nós vemos que a palavra de Deus é uma ferramenta poderosa, e a palavra de Deus diz assim: não desista, Deus é contigo, não temas. Quando a Bíblia nos mostra que Deus vai na nossa frente, nas guerras, nas lutas, na batalha, coloque Deus de frente que você vai conseguir. Então Davi, ele colocou Deus de frente, colocou para destruir o gigante Golias, colocando Deus de frente. Então Davi, ele usou a sua ferramenta, primeiro oração, a sua ferramenta a fé e confiança em Deus, e a outra ferramenta foi a funda. E a Bíblia diz que lá Davi derrotou o gigante Golias usando somente uma pedra. Significa que sobrou 4, ele levou 5, sobrou 4. Então significa que o crente tem que ter reserva. Então, oração, o crente tem que buscar para ter reserva. Então, através da reserva é que a gente possa continuar vencendo o gigante da nossa vida, permanecer firme e forte na presença de Deus. Mas a palavra de Deus nos mostra que a ferramenta, ela é poderosa. A ferramenta, o poder da oração. Nós vemos que também na palavra de Deus nos mostra que Ana, quando ela estava sendo perseguida por Penina, ela usou essa ferramenta, a oração. Por quê? Porque a oração é falar com Deus. Oração é você falar e entregar a Deus o problema, contar tudo que você está passando. Então essa é a ferramenta poderosa para que a gente possa vencer o inimigo da nossa vida, vencer as batalhas, as lutas. Então essa é a ferramenta poderosa, a oração, a fé, a confiança em Deus e continuar firme na presença de Deus. Tem pessoa que ora e o problema ainda não foi resolvido, mas a Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado. Vai chegar o tempo de Deus na tua vida e Deus vai resolver este problema que você está passando. Agora, para isso, você tem que ter essa ferramenta, oração. Buscar a presença de Deus, a fé, a confiança em Deus. Isso sim, tem que buscar na palavra de Deus. Nós vemos também outra ferramenta poderosa, é quando os discípulos estavam pescando, passou a noite toda pescando, não apanhou nada. E a Bíblia diz que no dia seguinte, quando Jesus estava na beira da praia, no barco ali que estava, Jesus pregando para a grande multidão, Pedro estava guardando a rede. E quando Pedro estava guardando a rede e ouvindo a palavra de Cristo, pregando para aquela multidão, quando Jesus termina de ministrar a sua palavra, olha para Pedro e diz assim: lançai a rede ao lado direito. Nós vemos que a rede é a ferramenta de um pescador. O pescador, ele tem várias ferramentas para pescar o peixe. Tem a rede de espera, a rede de arrasto e tem um anzol. Tem mais outra. Mas nós vemos que Pedro ali estava usando a rede, mas Pedro estava lavando a rede. Significa que tem duas opções para Pedro: lavar a rede e guardar a rede, ou pegar a rede e lançar a rede. Essa é a opção que Pedro tinha. Mas quando ele ouviu Jesus dizer: lançar a rede do lado direito, Pedro toma posse da palavra, e a Bíblia diz que Pedro lançou a rede. Porque a Bíblia diz que Pedro disse assim: mestre, nós passamos a noite toda pescando, não apanhamos nada, mas segundo a tua palavra eu lançarei a rede. Então eu pergunto para você: você vai continuar lavando a rede e vai guardar, ou você vai pegar a rede e vai lançar novamente? A sua ferramenta você vai guardar ou vai lançar novamente, botar em prática aquilo que Deus te deu? Então que você possa meditar nessa palavra, que a ferramenta que Deus te deu é para você usar, e através dessa ferramenta Deus vai te abençoar. A Bíblia diz que Pedro pegou 150 peixes grandes. A bênção chegou na vida de Pedro. Então que você possa usar a sua ferramenta para o reino de Deus salvar a alma, para o reino de Deus libertar a alma. Então use a ferramenta, seja um instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
que você possa usar a sua ferramenta. Essa aqui é a nossa ferramenta